Bom dia, 5h45 com um pigarro na garganta, depois de ter tomado uma golada de café com leite. São 5h45, como disse, quinta-feira, 8 de janeiro, de lembrar que em 21, em 23, em janeiro de 23, em 8 de janeiro de 23, faz, portanto, 3 anos já, começando o terceiro ano, houve uma intentona golpista de extrema-direita no país. Estava lendo alguma coisa sobre Hugo Chávez e dá para ver que a vida na Venezuela não foi fácil. A partir de 75, ali quando Hugo Chávez começa a sassaricar, o problema é que Hugo Chávez resolveu inovar e, não se contentando em fazer oposição dentro do sistema, ele resolveu inovar, foi por um caminho heterodoxo, por assim dizer, e promoveu essa confusão que hoje o mundo vive aqui no hemisfério sul, onde nós estamos, na América do Sul, Brasil e os países latino-americanos, ameaçados por um sujeito a quem não quero denominar de psicopata, porque penso que os humanos, guardadas as proporções, a maioria são regidas pelo cérebro, comandado pelos sintomas da fome, diria a Schopenhauer, certo? Baseado em outros aí que analisaram a fome como mecanismo, o Machiavelli falava nesse sentido e dizia que o grande problema da humanidade é a fome. Fome que empurrou os trogloditas para as matas e os fez ali prisioneiros de cavernas. E com muito custo eles precisaram desacostumar da ideia, algo parecido com o que está acontecendo comigo, do que está acontecendo comigo hoje dentro de uma caverna aqui em Belém do Pará, e da qual não quero sair mais acomodado que estou. Mas foi preciso muito esforço para haver uma libertação ali das forças da natureza agindo no corpo dos humanos e empurrá-los para fora, para o mundo, rapaz, sabe? Mas o fato é que o sistema que a gente vive hoje é um sistema de sombras de caverna, não as cavernas de Platão, mas as cavernas do tempo dos trogloditas, com medo dos animais no mundo exterior. Essa era a desculpa que eles davam, e preferiam ficar ali num foguinho, tendo o fundo da caverna para defecar ali os dejetos, expelir os dejetos da comida que eles ingeriam, tá certo? Mas quero dizer que o mundo, rapaz, olha, passado milhares de anos, sabe? Aí eu não sei quão distante está o tempo das cavernas ali, o paleolítico, rapaz, eu não sei, rapaz, porra, bicho, é foda. Mas o fato é que nós temos hoje um troglodita no poder, aí sabe que está dentro da caverna do capitalismo, sabe, não quer se libertar dessa caverna. E já aí um cara aí tá com 79 anos de idade, mas ele não quer se libertar, rapaz, e se junta com outros aí, sabe, outros trogloditas aí com medo de sair das sombras da caverna. Do comodismo, eu estou aqui dizendo que o capitalismo aí, sabe, é uma ética que justamente representa essas sombras aí, sabe, e aí um espaço aí, sabe, onde os humanos gostam de se acomodar, porque tá bom assim, do jeito que está, tá bom. E eu só sei, é dessa forma que eu entendo, sabe? E então, não dá, veja, de qualquer maneira, como é que a gente analisa, chama Freud aí, sabe? Chama Lacan, como é que chama aquele outro? O Jung, certo? E outros psicanalistas aí para ver isso.
Outro dia a Sara Viváqua falava de Hannah Arendt e dizia ela, sabe, que a Hannah, para compreender os alemães ali que apoiaram Hitler, sabe, ali quando Hitler surgiu, sabe, o Hitler como Messias, como o escolhido para tirar os alemães daquela situação que se encontrava ali por conta dos efeitos das consequências da Primeira Grande Guerra, que não deixou também de ser uma luta ali, sabe, uma reação ao que aconteceu ali a Primeira Grande Guerra, porque que os alemães foram para a Primeira Grande Guerra e depois marcharam para a Segunda Grande Guerra, tá certo? E ela diz assim que não dá para, é preciso distinguir responsabilidade e culpabilidade, tá certo? A responsabilidade junto com Hitler por apoiarem Hitler, tá certo? Por seguirem veja, eu não quero falar de insanidade, mas eu acho que eu devo falar assim, eu acho que é uma questão de insanidade. Então, assim, sabe, a gente vai ter que falar de forças obsessivas compulsivas que impeliram Hitler, sabe? E a questão é saber, sabe, até onde vai a responsabilidade e onde existe culpabilidade pelos atos praticados. Quando se fala dessa maneira, a gente está dentro do campo penal, dentro do campo criminal, e talvez seja isso, sabe? Eu acho que a questão se resume nisso, em ver, sabe, até onde Trump, por exemplo, é um criminoso, sabe? É um sujeito criminal. E enquanto assim, se aproveitando das forças acumuladas que tiveram os Estados Unidos ali da América, a ser denominado aquele país ali no hemisfério norte. Vou tomar um gole de café aqui. Mas claramente creio que isso então é o bastante. A gente precisa ver e estudar os comportamentos do ponto de vista criminal, tá certo? Então, portanto, do ponto de vista do direito, se compadecendo do que a psicologia e nas suas derivações com a psicanálise pode nos ajudar a compreender, sabe, o que é a cabeça desse cara. E talvez seja legítimo, então, designá-lo como um psicopata. Quem falou ontem foi uma... Quem foi que falou ontem que o Hitler seria um psicopata? Me colocou mais um adjetivo aí, tá certo? Mas o fato é que a gente... São 5 horas e 53, são 7 minutos de vídeo. O fato é que nós humanos estamos aí, sabe, envolvidos em sombras que tiram, que obnubilam, essa palavra cabe bem, sabe, sombras que tiram a visão, a capacidade de enxergar e não entrando direito, sabe, a realidade, o mundo ao redor, sabe, na mente, então aí, sabe, as conclusões que se derivam são suspeitas, são duvidosas e duvidáveis, tá certo? E então não temos firmeza para concluir, mas o fato é que a gente está numa enrascada. O Breno Altman ontem, por exemplo, falava que os Estados Unidos fazem o que fazem, como Hitler fez o que fez, porque tinha um exército poderoso, uma força bélica poderosa a seu favor, tá certo? Na Segunda Grande Guerra, ali os alemães foram ali, sabe, se valendo das fábricas de armas de guerra que eles foram ali em subterrâneos ali construindo, fazendo, sabe, e obtiveram as melhores máquinas de ataque, sabe, os tanques, os panzers, sabe, as naves de aviação, tá certo, os navios, os submarinos, os torpedeiros, os contra-torpedeiros e não sei mais o que, tá certo? E se falaram disso e fizeram a Segunda Grande Guerra, tá certo? Hoje o Trump faz o que faz, vem aqui na América do Sul, sabe, promove um assalto ali, sabe, e retira, extrai, o pessoal fala em abduz, em abduzir, tá certo? Eu acho que abduzir não cabe, eu acho que mais a palavra que eles usam mais aí no cinema, inclusive, é extração. Extraíram o corpo de Maduro ali, sabe, do território da Venezuela,
e levaram para Nova York dentro do território dos Estados Unidos, tá certo? Mas fizeram isso porque não há hoje no mundo força de guerra semelhante e com disposição de dirigentes para encarar, sabe, uma reação aí, tá certo? E a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o fato é que o que está acontecendo hoje, tá certo, reclama que se dê atenção aos avanços civilizatórios, inclusive aos avanços das instituições jurídicas, sabe, para entender que, no fundo, então, o que nós temos é um caso criminal, tá certo? Um caso criminal que envolve responsabilidade do povo estadunidense em apoio à sua liderança ali, que está fazendo o que está fazendo, tá certo? Dando ordens, e a elite que acompanha, sabe, que empurra esse sociopata, sabe, à frente, tá certo? E usa a vontade dele, usa a caneta, o papel, as normas, como é que ele chama aqueles atos dele lá, os decretos administrativos que ele chama, as notas executivas dele ali para fazer o que faz, certo? Pelo que se sabe, ele invadiu a Venezuela sem autorização do Congresso, baseado no Patriotic Act por conta própria, aquele ato ali, sabe, que regula as questões aí do pavor ao terrorismo dos estadunidenses. Desde o tempo de Bush, eu acho, Bush e ali o Obama, tá certo? Eu não sei quem foi que editou aquela lei, se foi o Bush ou foi o Obama, acho que foi o Bush, eu não sei, o Bush filho. E eu só sei que num primeiro momento temos então aí, sabe, a ação do Laranjão contra o ali, sabe, promovendo uma extração do corpo de Maduro da Venezuela. E depois disso temos aí, sabe, essa extração, ela deve se inserir dentro de um contexto de luta geopolítica no mundo, tá certo? Quando esse mesmo sociopata se volta contra os europeus que são aliados e querem ali a Groenlândia, tá certo? Porque aquele país ali, os Estados Unidos da América, está num desespero muito grande. Ver a China avançar, tá certo? Mas considere que a elite estadunidense se deixou embalar pelo consenso de Washington, certo? E introduziu no mundo o neoliberalismo e promoveu a abertura generalizada de mercado, ali, sabe, o que se chamou de globalismo no mundo. Levou as plataformas estadunidenses lá para a China, onde havia farta mão de obra ali, sabe, para promover ali mercadorias e enriquecer os donos dessas plataformas, tá certo? Na verdade, que foi isso. Apareceu um maluco aqui, por exemplo, no Brasil, no governo do Bolsonaro, um tal de Paulo Guedes, que promoveu, como Fernando Henrique fez, certo, a abertura dos mercados. Acreditavam que o mundo tinha se tornado aí uma grande aldeia global, ali, sabe, tendo na cabeça a ideia daquele canadense. Como é que chamava o cara da aldeia global? E assim, mas entendendo que as distâncias, o espaço e tempo haviam encurtado, tá certo? Que era as indústrias podiam estar em tempo real presente, sabe, em todos os mercados do mundo. E o pessoal enlouqueceu, a mercadorização, sabe, aí, sabe, embebedou todo mundo, sabe. Enfim, o pessoal só pensava em dinheiro e cada vez mais dinheiro, tá certo? E dessa forma a gente chegou no ponto que se está. Os Estados Unidos estão hoje em decadência do ponto de vista industrial, tá certo? Não tem emprego no país deles lá, como aqui no Brasil a gente luta com dificuldade também para ter indústrias funcionando, fábricas funcionando. Se quer apoiar na indústria do mundo, nas fábricas do mundo, para trazerem mercadorias para dentro do país, do nosso no caso, tá certo? E lá nos Estados Unidos se acreditou nisso, tá certo? E hoje o movimento que o Trump faz é desacreditar dessa ideia, da ideia neoliberal,
e ali, sabe, promover novamente uma industrialização do país dele. E essa é a grande luta que se tem hoje no mundo de um modo geral, tá certo? A China, quanto a esse quesito, vai muito bem, aí, sabe? E a Rússia vai por ali se debatendo, a Índia por ali, sabe? E o Brasil aí, sabe, tentando seguir. Aí tem a Europa, ali a União Europeia, se debatendo também com essas ideias. Mas o fato é que o mundo se debate com essas questões, sabe? A mercadorização, o mundo das mercadorias, aí é preciso trazer o velho Marx, rapaz, sabe, para a discussão. Essa é a questão, rapaz, sabe? Eu estou com 15 minutos de vídeo. Eu não sei se eu já paro por aqui, que de repente é Michei, Michei, sabe? E assim, me satisfaço com aí, sabe, com essa conclusão que eu tenho hoje. Hoje é quinta-feira, tá certo? 8 de janeiro, ali em Brasília. Hoje Lula vai fazer um evento pela parte da manhã, o Supremo Tribunal, os ministros ali, sabe, do Supremo, Fachin vai promover um outro evento pela parte da tarde ali no Supremo, para lembrar o 8 de janeiro, tá certo, de 23. Mas ali, sabe, o que o pessoal não quer é a ruptura da ordem jurídica, tá certo? Da ordem, da ordem política, né? Dos valores de democracia e de valores de soberania, essas coisas assim, que são concepções do mundo liberal, tá certo? Do mundo capitalista liberal. Ninguém quer mexer com isso aí, tá certo? Lá na Venezuela de Chávez, ele deu uma sacudidela, tá certo? Trouxe ideias, eu li assim com o rabo do olho, ideias gramscianas, tá certo? Ideias marxistas para dentro das suas concepções. O Marx não soube disso. A inspiração de Hugo Chávez se espraia em ideias aí produzidas pelo Bolívar, pelo Simão Bolívar, que foi um libertador que se rebarbou contra o colonialismo. E no seu tempo, o Chávez, ali, um coronel do exército reformado, vem se rebarbar contra a ordem capitalista ali no país dele, o imperialismo estadunidense, a presença de petroleiras estadunidenses ali dentro, mas não só estadunidenses, extraindo o petróleo da Venezuela, tá certo? E ele se rebarba e quis, num certo momento, investir, dispor dessa riqueza, como fez a Dilma aqui no Brasil, em favor a riqueza dos hidrocarbonetos, como eles dizem, a riqueza de petróleo, em favor de políticas públicas, né? E encontra resistência porque a burguesia nacional não concorda com isso. Aqui no Brasil, a burguesia nacional primeiro não concordava com a existência de petróleo, que se podia ter petróleo no subsolo nacional. Aí depois disso que se descobre ali, sabe, que o Getúlio promove a criação da Petrobras e faz escavações aí, sabe, e descobre petróleo aí, tá certo? A burguesia nacional novamente se rebarba contra isso e diz que se existia não era possível comercializar, enfim. O pessoal diz que a burguesia, diz que foi o Lula que falou isso, que a burguesia nacional está de frente o tempo todo virada para os Estados Unidos e de costas para o Brasil, tá certo? Mas na verdade não é isso, a gente sabe, tá certo? Na verdade eles apostam nos mercados aí, nos mercados ocidentais e querem que as mercadorias venham e que as mercadorias favoreçam, tá certo? Para a burguesia nacional, se não existisse pobre seria melhor, tá certo? E o Chaves que fez lá no país dele foi isso, querer aplicar ali, sabe, os benefícios da riqueza do petróleo em favor da sua população. Só que isso não é o bastante, tá certo? Agora, aí, sabe, ele não combinou direito aí com os adversários, com a elite dominante, tá certo? Elite dominante que sempre esteve presente. Eu fiz um vídeo aí, chamei de Buíque,
assim, sabe, com uma ideia que tenho na cabeça, apenas para dizer, sabe, que o Buick foi um carrão, li depois aí que ele é produzido pela GM, pela General Motors estadunidense, tá certo? Carrão de luxo na sua época, ali na década de 50, eu acho. Quando hoje a gente fala ali fala em Cuba, acho que Cuba está cheia de Buicks, certo? E outros carros aí da década de 50, 60, eu acho, eu não sei. Porque Cuba foi outra, rapaz, sabe? Que teve ali um povo humilhado, um povo espezinhado, sabe? Foi preciso, surgiu Fidel ali, promover uma reforma ali, uma revolução socialista, como fez o Chaves ali na Venezuela, tá certo? A partir. Mas só que o Chaves ele veio por dentro, sabe? Veio por dentro, dentro do sistema, foi um movimento ortodoxo, certo? Sim e não, tá certo? Porque ele usou armas, certo? Ele usou forças, usou forças externas, forças armadas, tá certo? Para promover para promover institucionalidade dentro do seu país. Foi o que fez Fidel também, tá certo? Fidel foi para porrada. E depois disso foi para a parte de sistematização, tá certo? Criando leis ali para segurar o regime, tá certo? Que ele criou. Na Rússia, a mesma coisa aconteceu e gerou a União Soviética, tá certo? Hoje nós temos a China, que fez a mesma coisa com Mao Zedong ali, sabe? E vai fazer 100 anos, porra, 100 anos em 49. Porra, vai ser foda. Tá certo? Bicho, vai ser foda. Muita gente, sabe, vai levar farelo nesse meio tempo. Eu olho aqui para minha direita, vejo que não tem mais café, tá certo? Então eu penso que talvez seja a hora, sabe, de encerrar este vídeo, quando são 6 horas e 7, 21 minutos, tá certo? Eu vou ter que arranjar um título para este vídeo, tá certo? Eu vou precisar ouvir. Mas eu vou ficando por aqui com essas reflexões nesta quinta-feira, 8 de janeiro, tá certo? 8 de janeiro, onde não há nada de novo sob o sol, exceto o capitalismo, as mesmas sombras das cavernas dos neandertais, sabe, dos trogloditas, sabe, estão hoje aqui, sabe, são a atmosfera, sabe, que encobre aqui, sabe, o planeta, a superfície planetária. E Neandertal talvez seja um bom conceito para, sabe, reproduzir o que eu penso. Eu penso que o capitalismo ele cria então aí essas sombras que nos envolvem, certo? Sombras que nos envolve e nos faz aí, sabe, operar na superfície, dificulta os outros sentidos, certo? E dificulta a ação política, tá certo? Enfraquece o corpo, tá certo? E a vontade, tá certo? Fico por aqui, digo que meu nome é Ernesto, caboclo falador aqui, rapaz, no Pará, em Belém do Pará, capital, tá certo? Nesta sexta-feira falando, tá certo? E aí repetindo, sabe, repetindo coisas, mas na minha repetição eu creio que eu pontuo alguma coisa de novo, tá certo? Que pode aí ser desenvolvido, tá certo? Porque eu penso que seja assim. Quem produz teorias novas se aproveita de uma ideia já existente e destaca ali um ponto não ainda explorado, tá certo? E desenvolve, e eu penso que seja assim. Alguma coisa na minha cabeça acontece que pode aí, sabe, destacar um ponto que pode ser desenvolvido. Fico por aqui. Caboclo falador que sou, rapaz, dando bom dia a cavalos. Bom dia.